Muito bom, gente. Estamos no momento e no movimento de implantação do Celebrando a Recuperação. E a gente tem recebido amigos queridos aqui que têm nos contado das suas experiências e têm nos baseado teologicamente, e eu acho isso fundamental, para a gente saber como é que acontece o celebrando, por que acontece o celebrando, quais áreas o celebrando atinge e coisas do tipo. E a gente tem sido bem edificado aqui nesses domingos, esse é o 4º domingo, ok? Aprendendo mais dessas coisas e já nos preparando para aquilo que será o próprio Celebrando a Recuperação no seu movimento aqui da comunidade. A gente não tem a ilusão de que as coisas vão acontecer assim explosivamente de uma hora para outra, né? Mas a gente está muito feliz, eu preciso dizer isso, estou muito feliz e muito grato ao Senhor. O pastor Levi Araújo, que teve domingo passado com a gente aqui, disse uma coisa muito legal, né? A gente vai aprendendo também essas coisas, né? Que o CR, além de uma ferramenta para atendimento das pessoas na comunidade, de alguma maneira, é também isso, mas ele apresenta para nós aquilo que é viver o Evangelho de Jesus Cristo. Não é? Um arrependimento diário, transformação diária, aquela coisa da gente olhar para dentro, se perceber errado, se perceber equivocado e procurar ajuda. Às vezes a gente anda anos e anos dentro da igreja, conhece a Bíblia, tem o Espírito de Deus dentro da gente, porque convertidos em Cristo somos, mas algumas coisas precisam ser tratadas e a gente não sabe como fazer. Essa talvez seja uma forma de pensar também o CR. E eu quero convidar o Joilson Santos para já se dirigir aqui na frente. O Joilson é líder do CR junto com os nossos amigos lá da IBAB, que tem nos dado um apoio maravilhoso. Ele esteve aqui domingo passado de manhã. Aí foi tão bom que a gente falou assim, volta, vai, volta. Mas volta para falar para o pessoal da noite que não conheceu você. Então, que Deus te abençoe, te dê graça. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Fica à vontade, viu, Juiz? Boa noite. Sou um filho amado de Deus, me recuperando de compulsão sexual e baixa estima. Meu nome é Joilson. Tudo bem. Assim como o pessoal da manhã, vocês estão já no ritmo do CR. Estão afinados. Muito legal. Quero orar para compartilhar um pouquinho da minha caminhada, da minha jornada e um pouco daquilo que eu quero falar para vocês também, teologicamente, biblicamente, enfim. Vamos orar? Deus, a Ti damos graças, ó Pai, por este espaço aberto para compartilharmos da vida, da Tua mensagem, da Tua verdade. Obrigado, Senhor, por esta comunidade, por todos que aqui se encontram, pelas famílias que aqui se reúnem. Obrigado por esse ser um sinal visível do Teu reino na cidade de Guarulhos e que assim continue sendo para a honra e glória do Teu nome. Prepara o nosso coração com misericórdia e graça para ouvirmos acima da minha voz a Tua voz, a Tua verdade, e que cada um dos meus amigos, irmãos, colegas, conhecidos venham absorver e colocar em prática aquilo que o Senhor espera de cada um deles, assim como o Senhor espera de mim também. Perdoe os nossos pecados e que estejamos sempre guardados em Teu amor e em Tua paz, em nome de Jesus. Como eu falei na semana passada, eu quero repetir agora falando para vocês, caso não estiveram pela manhã, o Celebrando a Recuperação é um ministério que, na verdade, toda igreja deveria ser e não ter. O que é o Celebrando, na verdade, é o que é também o Evangelho. Porque apesar de ter uma metodologia muito parecida, por exemplo, com o AA, os Alcoólatras Anônimos, o Celebrando a Recuperação está baseado no Evangelho de Jesus Cristo. Lá no AA não se dá um nome ao poder superior. E aqui nós temos um nome, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Então, o Celebrando está baseado em Cristo, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O que Ele nos deixou por mensagem,
e por recomendação. E é de muita coragem desta igreja, desta comunidade, ter a iniciativa de implementar esse ministério. Porque justamente aonde deveria ser o lugar de graça, de misericórdia, costumou-se ser o lugar de julgamento, de exclusão, de condenação e culpa, que é a igreja. A igreja deveria ser esse braço aberto de Jesus, de Deus, para manifestar a graça e o amor ao mundo. E eu acredito piamente que a igreja é assim. Mas, pelo elemento humano envolvido nesse processo, chamado igreja, em alguns momentos a graça e a misericórdia se transformam em juízo, em julgamento e em condenação. E para abrir as portas para o celebrando, é preciso fazer esse caminho de volta às raízes do Evangelho, onde o mais importante não é a estética, não é a performance. O mais importante não é o que eu projeto ao mundo. O mais importante é lidar com o ser que eu sou. E que ser é este? Este é um ser pecador. Partimos do princípio, no Celebrando a Recuperação, que todos nós precisamos nos recuperar de alguma coisa. Porque somos todos pecadores. Sem este reconhecimento, eu poderia ficar aqui falando para vocês durante horas, dias, meses e anos. Mas jamais esse ministério conseguiria desabrochar entre nós. Se não partimos do princípio que todos somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Cristo Jesus, de nada vai adiantar tudo o que aqui é falado. E partindo desse princípio, nós olhamos para dentro de nós mesmos e começamos a identificar os nossos pecados, os nossos maus hábitos, os nossos vícios e damos nomes a eles. Não mais negamos a existência deles, mas agora temos a liberdade e a coragem de olhar para cada um deles e tratar dessas questões. Eu me batizei com cerca de 9 anos de idade. E desde quando eu me batizei, eu sempre tive muito medo de falar de coisas íntimas e pessoais a meu respeito, com o receio do que as pessoas iriam fazer com aquilo. Como elas iriam receber e me perceber a partir daquilo. E muita coisa eu guardava dentro de mim. E eu acredito que com você talvez não seja tão diferente assim. Em um grupo tão grande quanto este, há muitas histórias mal resolvidas. Há muitos enroscos ainda embaraçados. Há muitas vidas que ainda não se preocuparam em resolver as suas questões e estão vivendo a filosofia do Zeca Pagodinho, a velha filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a vida vai me levando, sabe lá para onde. Porque, mesmo que inconscientemente, eu estou virando as costas para as minhas questões, para as minhas mágoas, para os meus ressentimentos, para os meus maus comportamentos, e estou acreditando que talvez tudo isso seja normal, ou talvez esteja culpando alguém por eu ser hoje quem eu sou. Então, celebrando, ele parte desse princípio de que todos somos pecadores e temos algo do que nos recuperar. Hoje, o tema que eu quero compartilhar com vocês é tornando-me limpo. Nós temos estado em uma série de mensagens que são chamadas O Caminho para a Recuperação. E durante esse período temos olhado para como é que nós estamos lidando com as nossas feridas, os nossos hábitos, os vícios que arruinam a nossa vida, a nossa história. E a cada semana, como o pastor Hamilton comentou, uma pessoa tem vindo aqui e tem partilhado algo relacionado a essa trajetória de recuperação, preparando a igreja, a comunidade,
para esse ministério, preparando o coração e a mente de cada um de vocês para abraçarem esta causa não como um bem para a comunidade apenas, mas, em primeiro lugar, um bem para si próprio. O convite, ainda que seja coletivo, ele é individual. Ainda que seja para todos, há uma iniciativa que tem de ser individual. A cada semana, estamos falando sobre os 8 passos para nos ajudar a sair do atoleiro de hábitos que bagunçam a nossa vida, nos trazem problemas, nos trazem complicações e afetam os nossos relacionamentos. Na primeira semana foi falado aqui sobre o passo da realidade. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Na semana seguinte foi falado sobre o passo da esperança. Embora eu seja incapaz de controlar todos os meus problemas, os meus impulsos, os meus pensamentos, os meus maus hábitos, embora eu seja incapaz de tudo isso, e todas as coisas que fazem mal à minha vida, Deus tem o poder para controlá-las. Assim eu devo sinceramente crer que Deus existe e que sou importante para Ele e que Ele tem o poder de me ajudar a me recuperar disso que está me arruinando. E na semana passada nós falamos sobre o passo do compromisso. Não é suficiente saber que temos problemas, não é suficiente saber que Deus pode nos ajudar a resolver problemas. Aliás, aqui eu quero ressignificar um conceito que fez muito sentido para a minha vida. Para mim, Deus é quem iria resolver os meus problemas em algum dado momento. Deus é quem iria tirar de dentro de mim o meu desejo, o meu impulso por pornografia. Eu imaginava que em algum momento, como uma ação milagrosa, Deus iria tirar isso de dentro de mim. Mas na verdade, eu aprendi que Deus, ele não resolve problemas. Deus, ele resolve pessoas. E pessoas resolvem problemas. Então Deus me resolveu. E a partir dessa resolução de Deus em minha vida, eu passei a ter a coragem para também tratar dos meus problemas. Deus tem o poder para me ajudar em minha recuperação. E eu devo conscientemente escolher confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Eu preciso fazer um compromisso de toda a minha vida e vontade e dizer: Deus, aqui está a minha vida, faça de mim o que bem entender. Para falar hoje sobre o 4º passo, o passo da limpeza, eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá no Salmos, capítulo de número 32, verso 1 e 2. Salmo 32, verso 1 e 2. Hoje estamos no 4º passo. 4º passo, o passo da limpeza. Eu vou ler na versão da Bíblia A Mensagem. Eu gosto muito dessa versão. É uma versão contemporânea e traz uma linguagem muito clara a respeito do texto bíblico. Diz assim: considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa. Considere-se afortunado, o Eterno não tem nada contra você e você não está escondendo nada dele. Podemos respirar tranquilos. Deus não tem nada contra nós. Podemos respirar fundo. Deus não tem nada contra nós. Deus nos ama assim exatamente como somos. O problema é que permanecer como somos não faz bem para nós mesmos. Mas Deus nos ama, apesar de quem somos. Em um país que é difícil ter alguém ficha limpa, podemos celebrar que somos ficha limpa pelo sangue redentor e remidor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há culpa e não deve haver nenhuma culpa sobre nós. Esse passo 4, ele também nos traz a seguinte verdade: abertamente
analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança. Abertamente, se eu quero me tornar limpo, eu tenho de entrar num processo constante de análise íntima e pessoal a respeito das minhas atitudes, dos meus sentimentos, dos meus maus hábitos, do rumo que a minha vida está tomando, dos meus maus comportamentos, dos desejos ruins que estão aqui dentro, e confessar, reconhecer, em primeiro lugar, para mim mesmo. Sem esse reconhecimento, costumamos dizer que estamos vivendo na negação. Enquanto eu não reconheço que sou pecador, e quando falo pecador é muito abrangente, eu sou pecador compulsivo por pornografia. Eu tenho baixa estima. Esses são os meus problemas, ou alguns dos meus maiores problemas. Enquanto eu não dou nome a isso, confesso abertamente, porque é muito mais fácil falar, olha Deus, eu sou pecador. Sim, tudo bem, todos nós somos pecadores, mas qual é o teu pecado? Analisar e confessar abertamente para si mesmo, para Deus e para alguém da minha confiança é um passo para que eu possa lidar com essas mesmas questões. É o passo para que eu possa me tornar limpo. E aqui eu lembro de uma frase do pastor Willy Fome, que me chamou muita atenção, onde ele disse assim, não dê ingresso VIP para quem não valoriza a sua arte. Não dê ingresso VIP para quem não valoriza a sua arte. Eu devo confessar para alguém da minha confiança. Tiago 5,16. Confesse os seus pecados uns para os outros para seres curados. Talvez eu não tenha experimentado ainda essa cura porque está faltando esse passo da confissão, do colocar para fora, do colocar na mesa, do vomitar mesmo. Essa é a expressão mais correta. Do vomitar aquilo que está fazendo mal aqui dentro. Mas por que isso é tão difícil? Porque essa parte do processo da recuperação é tão complicada. Porque a culpa, ela nos mantém atolados no passado. A culpa nos impede de crescer e de tornarmos tudo o que Deus quer que sejamos. Ficamos presos à culpa. Ficamos presos ao medo. Ficamos presos ao que as pessoas vão pensar a meu respeito, o que elas vão dizer a meu respeito, o que elas vão achar a meu respeito. Para seguir Jesus, eu preciso abrir mão da minha reputação. Para seguir Jesus, eu preciso abrir mão do que os outros vão falar ou vão dizer a meu respeito. O que elas vão pensar sobre mim. Porque Jesus, eu acredito que não se preocupava com isso. Ele sentava à mesa com publicanos, com pecadores. Ele não tinha essa questão pendente na sua cabeça. O que as pessoas vão pensar de mim? Isso não ficava ardendo o coração dele, incomodando ele. Mas fica em nós. A culpa, o medo nos atrapalha e traz diversas consequências, como, por exemplo, destrói a nossa confiança. Eu não posso ser uma pessoa confiante se a culpa ela está sobre mim. Eu não vivo uma vida abundante, livre, se me sinto culpado por aquilo que faço, por aquilo que penso, por aquilo que as pessoas enxergam em mim. A culpa faz de mim uma pessoa completamente insegura. A culpa rouba de mim a confiança, a convicção do que eu falo, do que eu faço e do que eu penso. Porque sempre está à minha frente um dedo acusador. E às vezes esse dedo acusador não são das pessoas que estão à minha volta, mas são os meus próprios dedos que me acusam. Está dentro de mim questões que me impedem de viver uma vida confiante. A culpa também, ela causa feridas em nossos relacionamentos. Muitas feridas.
E aqui eu preciso dizer que a culpa em si não necessariamente é uma coisa ruim, mas pode se tornar uma coisa ruim. Por exemplo, se a gente se tromba no metrô, no ônibus, ou em qualquer outro lugar onde tem aquela muvuca de pessoas e eu piso no seu pé, é importante que eu me sinta culpado por isso e te peça desculpas. Sem a culpa, eu vou achar que está tudo normal e vou seguir adiante e você vai estar lá com o seu pezão doendo. Mas quando isso me impede de desfrutar da vida com liberdade, com serenidade, com equilíbrio, com sanidade, isso fere os relacionamentos e os laços afetivos das pessoas que estão à minha volta. A culpa me leva a responder às pessoas de uma maneira errada, equivocada, violenta. Quantas pessoas não maltratam seus filhos porque sentem culpa de algo que ocorreu no passado e não foi resolvido com seus próprios pais? Ou até mesmo o contrário. Tratam muito bem os filhos até o ponto de não prestar uma boa educação, porque também sentem a culpa de eles não se considerarem bons pais. E tanto uma coisa quanto outra está errada. A culpa vai ferindo os nossos relacionamentos, a culpa vai fazendo com que uma espécie de explosão atômica ocorra dentro de nós, minando as nossas motivações. Algumas vezes as pessoas nem mesmo sabem qual é a raiz dos seus comportamentos, a raiz dos seus sentimentos, por que falam do jeito que falam e fazem o que fazem. Porque existe talvez uma culpa alojada no coração há muitos e muitos anos. E que simplesmente ela resolveu esquecer, porque lembrar poderia fazer com que essa mesma pessoa tivesse de lidar com a situação. A negação, ela é uma espécie de autodefesa da nossa mente. Porque se eu nego a existência de algo, eu não preciso me preocupar com aquilo. Durante muitos anos, eu considerei que a minha compulsão sexual fosse algo normal. É normal, é natural um homem gostar excessivamente de acessar pornografia. Eu achava que isso era normal. Era a reafirmação da minha masculinidade. Então, para que se preocupar com isso? Para que me preocupar com isso? E durante esse período eu fui negando, não me preocupava com essas questões. Apesar de esse comportamento me roubar o tempo, me fazer procrastinar coisas que eu deveria fazer e sempre deixava para a última hora, apesar disso afetar os meus relacionamentos, principalmente com Deus, comigo mesmo, com os outros, porque a partir disso fez com que eu iniciasse a minha vida sexual muito cedo, precocemente, aos 14 anos. Então eu fui negando isso. Eu fui achando que era normal. Normal. E por ser normal, eu me autodefendia e não tinha que me preocupar com aquela situação, não tinha que olhar para aquilo. E fui levando a vida, e fui empurrando a vida. Não olhando, não tratando. Inconscientemente achava que em algum momento as coisas iriam mudar, talvez quando eu casasse, poderia ter sexo à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ledo engano, porque mais uma vez eu estava negando e colocando no meu relacionamento conjugal as expectativas para que a minha compulsão ela fosse tratada, curada e resolvida, quando na verdade eu devia eu mesmo olhar para dentro de mim e me tratar. Porque veio o casamento e isso não acabou. Veio o casamento e esse comportamento continuou. Não resolveu. A culpa nos prende a esse passado, nos faz viver no passado. E viver no passado é como dirigir olhando para o espelho retrovisor o tempo todo, o tempo inteiro. E com isso a gente pode se deparar com pedras no caminho, com obstáculos no caminho, o que vai provocar um acidente gravíssimo na nossa jornada, na nossa caminhada de vida. Certa vez, uma reportagem que foi publicada por alguns psiquiatras diziam que provavelmente 70% das pessoas internadas nos hospitais poderiam ir para casa hoje mesmo
se elas soubessem resolver o seu complexo de culpa. Psiquiatras fizeram essa pesquisa e chegaram a essa conclusão. 70% das pessoas internadas em um hospital poderiam ir para casa, poderiam ter alta imediatamente se resolvessem os seus problemas relacionados à culpa. Mas como resolver esse problema estando na igreja, o lugar de pessoas perfeitas? Como resolver o problema da culpa estando numa comunidade onde as pessoas esperam perfeição, performance moral e espiritual exemplar? Como eu posso dar esse passo em direção à limpeza completa do meu interior, das minhas questões, em busca de viver uma vida melhor, uma vida plena, uma vida amigável comigo mesmo? Bom, o primeiro passo que podemos dar em direção à superação da culpa é fazer um inventário moral e pessoal. Um inventário moral e pessoal. O que isso significa? Significa você se encontrar consigo mesmo. Você está vivo há 20, 30, 40, 50, 60 anos, mas talvez nunca sentou para conversar consigo mesmo. Talvez você nunca parou para falar consigo mesmo, para olhar para dentro de si e se auto-enxergar. É um movimento, um comportamento de introspecção mesmo. É um olhar para dentro, para a pessoa que eu sou. Parar e começar a descrever quem é o Joilson. O Celebrando a Recuperação me ajudou a fazer isso. Parar e olhar para dentro de mim para que eu pudesse me perceber. E eu fiquei com muito medo de fazer isso porque eu tive receio do resultado. Eu fiquei com receio de descobrir que eu era pior do que eu achava que era. E na verdade, nos primeiros momentos eu achei isso. Mas o olhar para dentro de mim também me ajudou a compreender a maior de todas as verdades nesse processo de recuperação. A de que eu sou um filho amado de Deus. Essa é a maior de todas as verdades. Eu não sou o compulsivo. Eu não sou o procrastinador. Eu não sou aquele que tem baixa estima. Eu não sou aquilo que faço, aquilo que penso. Por isso que no CR nós costumamos nos apresentar pelo nome e as pessoas repetem o nosso nome, porque temos uma identidade. É a reafirmação da nossa identidade. Quando eu falo meu nome e vocês repetem, vocês estão reafirmando quem eu sou. Eu não sou o compulsivo, eu sou o Joilson. É essa pessoa que eu sou. Eu não vivo estigmatizado pelo pecado. Eu não vivo com a culpa nas costas do meu pecado. Mas eu vivo livre, sabendo quem eu sou. E eu sou um filho amado de Deus. Essa é a maior de todas as verdades. Então, quando eu parei e comecei a olhar para dentro de mim, me perguntando, o que está de errado comigo? Sobre o que eu estou sentindo culpa? Do que eu sinto arrependimento? Do que eu sinto remorso? Quais são as faltas em minha vida que eu sei que precisam de mudança? Quando eu comecei a me perguntar essas coisas e a escrever sobre essas coisas, a não deixar só no pensamento, mas a colocá-las no papel. Por que é importante colocar no papel? Porque você organiza seus pensamentos. Enquanto fica apenas no campo das ideias, do pensamento, do cognitivo, eu não consigo estruturar a minha história, organizar a minha história de vida, saber quem eu realmente sou. Eu, em algum momento, posso me perder em alguns pensamentos, ideias, e todo aquele processo ficar confuso. Então, coloque no papel, pare, converse consigo mesmo, se questione e descreva quem você é. Escreva a sua história de vida. O que aconteceu? Quais foram os eventos mais importantes? Fale sobre aquilo que você nunca falou com ninguém, antes até mesmo de falar com alguém. Coloque no papel, fale para si, fale para Deus. Leia, releia, veja quem você
É. Porque só assim você vai poder ter força suficiente para pedir ajuda. E ajuda a Deus em primeiro lugar. É tão importante fazer o inventário moral que Lamentações 3,40 diz assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. É Deus quem diz que nós precisamos examinar as nossas vidas e então orar e pedir para Ele nos ajudar. O CR está na Bíblia. Foi extraído de lá. Não é uma criação humana, psicológica, psicanalítica. Não. São verdades bíblicas. Eu sempre vi e ouvi a respeito de atitudes como essas, mas eu nunca tomei atitudes como essas. Examinar, olhar, ver quem eu realmente sou. Salmo 139, 23, 24 diz assim: por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes. Põe os meus pensamentos e emoções à prova. Toma conhecimento de tudo. Descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. A nossa oração tem de ser assim: Senhor, eu estou sentado aqui com uma folha de papel e uma caneta. Por favor, traga a minha história de vida à minha mente agora, para que eu possa escrever e falar sobre mim, para que eu possa começar um processo de recuperação de dentro para fora, a começar comigo mesmo, a começar com as minhas próprias questões. Depois disso, eu devo assumir as responsabilidades pelos meus erros. Depois que eu descrever quem eu sou, depois que eu descrever as minhas questões, depois que eu descrever os meus pecados, eu devo assumir as responsabilidades por quem eu sou. No Celebrando, nós sempre falamos em primeira pessoa. Eu faço, eu fiz, eu penso. Não falamos em terceira pessoa. Nós, vocês sabem como é. Nós homens é assim mesmo. Não é essa de nós homens, não. Eu sou assim. Eu faço isso. Se você faz, é uma outra questão. É uma questão sua, pessoal, íntima. Mas eu sou assim. Eu. Sempre em primeira pessoa. Por que isso? Inclusive lá nos nossos grupos de partilha, na IBAB, existe um cartãozinho do eu. O facilitador da sala, quando percebe que a pessoa está falando muito nós, vocês, você sabe como é, a gente levanta o cartãozinho do eu. Cartãozinho branco escrito eu apenas. Para a pessoa retomar a fala em primeira pessoa. Eu faço. Isso é importantíssimo. Porque o eu, vindo em primeiro lugar, me impede de transferir responsabilidades. Provérbios 20, 27 diz: o Senhor deu aos seus seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. O maior empecilho para a cura dos meus vícios sou eu mesmo. O maior empecilho para a cura dos meus problemas, dos meus comportamentos, sou eu mesmo. Tudo começa em mim. Por isso que no começo da minha fala eu disse que o CR parte do princípio que todos têm algo do que se recuperar. Se você não entender, não compreender isso, ou negar que tenha alguma necessidade de recuperação, o CR não vai fazer sentido para você. Você vai achar que tudo isso é muito bacana, é muito legal, mas não é para você. Mas, veja só, talvez esse pensamento seja uma negação, uma autodefesa. Porque você não quer revirar o seu passado, você não quer revirar os seus comportamentos, nem quer mesmo pensar a respeito dele. Porque enquanto eu nego a existência de algo, eu não tenho que me preocupar com esse algo. Então, se você em algum momento parar e pensar e dizer para si próprio: o CR não é para mim, pare mais uma vez e pense: será que eu estou querendo esconder algo de mim mesmo? Será que eu não quero me vulnerabilizar? Será que eu não quero me abrir para ninguém porque eu tenho medo do que as pessoas vão fazer com a minha história? Será que eu tenho receio e culpa do meu passado, por isso eu não quero falar dele, eu não quero tratar dele? E não só o passado, mas o meu presente também.
Tudo começa em mim. Eu sou o maior empecilho para ser curado, para ser limpo. Enquanto eu não assumir as responsabilidades e me esconder, não vou encontrar cura. O problema é que onde quer que eu vá, lá eu também estarei. Onde quer que eu vá, os problemas vão me acompanhar. Os meus comportamentos me acompanharão. Enquanto pré-adolescente, eu achava que quando iniciasse a minha vida sexual, eu teria a cura da compulsão por pornografia. Quando eu era adolescente, eu achava que quando chegasse à juventude eu pudesse casar, então lá eu poderia acabar com essa compulsão. E eu fui empurrando, eu fui colocando sempre um passo à frente, lidar com a questão que estava diante de mim. Sempre colocando para depois, sempre colocando sobre os ombros de outras pessoas as expectativas pela minha cura. E assim foi, por exemplo, com a igreja, assim foi, por exemplo, com Deus, assim foi com o meu casamento, com a minha esposa. Então eu colocava a responsabilidade de ser curado sempre nos ombros dessas pessoas ou dessas situações e circunstâncias. Nunca assumia para mim a responsabilidade pelos meus atos, a responsabilidade pelos meus erros. 1 de João 1,8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade está em nós. Então a questão é: quero tratar do meu pecado ou não? Porque pecado todos nós temos. A Bíblia diz isso, não sou eu. Quero tratar disso? Ou quero continuar lançando para outros as expectativas da cura que deve começar em mim? Do que é que você está fingindo que não sente culpa? Você não acha que já chegou a hora de finalmente lidar com essa mágoa que está aí no coração há tantos anos, há tanto tempo, minando a sua vida e impedindo você de vencer de uma vez por todas essas situações? Você já pensou em fazer um levantamento, um inventário moral, como nós falamos, e olhar para essa lista e dizer: sim, esse sou eu, cheio de problemas, cheio de questões a resolver, e eu aceito a responsabilidade pelas minhas falhas. Eu tive o privilégio de pastorear uma comunidade por 4 anos, aqui mesmo em Guarulhos, e logo quando eu cheguei nessa comunidade, foi o meu primeiro ministério, muito jovem, mais jovem ainda do que hoje. Eu lidei com uma situação de famílias na igreja que estavam vivendo em pé de guerra. Os primeiros 2 anos foram terríveis. Eu orava para Deus pedindo para me levar embora dali a qualquer momento, para me tirar dali, mas ao mesmo tempo eu também não sentia Deus dirigir para que eu saísse naquela hora. E durante praticamente os 4 anos ali, eu basicamente preguei sobre perdão. Eu percebi mudanças em muitas pessoas e percebi mudança no espírito da comunidade também. Mas por outro lado, eu também percebi que outras tantas não mudaram, permaneceram do mesmo jeito. A questão era tão grave que as pessoas não sentavam uma do lado da outra, porque elas não se aceitavam. Elas ficavam indignadas quando uma dessas vinha até a frente, seja para orar, seja para cantar, seja para participar de qualquer atividade da comunidade. Elas se indignavam. Como pode tal fulano, tal ciclano estar ali, depois de tudo que me falou, depois de tudo que me fez? Mesmo tendo havido momentos de reconciliação, mesmo tendo havido momentos de perdão, pedidos formais de perdão e comportamentos que pudessem reafirmar esse mesmo pedido, algumas dessas pessoas continuavam ali, amarguradas, insistindo e persistindo em culpar as outras e em não assumir a responsabilidade que eram suas para perdoar as outras. Porque perdão é a liberação do outro. Perdão é permitir que o outro seja livre e viva livre. E perdão não é porque o outro merece ou não merece. Perdão é porque você merece e eu mereço viver em paz. Perdão não é meritocracia.
perdão é uma ordenança, é um mandamento. Mas muitos de nós podemos até mesmo inconscientemente achar que perdoamos, do tipo assim, eu perdoo, mas não quero ver na minha frente. Perdoo, mas não faço questão de sentar perto. Perdoo, pastor, mas eu não quero de maneira alguma ter contato com essa pessoa. Não sou obrigado. Eu questiono esse tipo de perdão. Questiono, porque para mim perdão é a restauração dos laços. Perdão é voltar ao estágio anterior. Perdão é mais ou menos assim, se eu sentava à mesa, deixei de sentar, o perdão me traz de volta à mesa. Se o perdão não me traz de volta à mesa e não me permite trazer o meu irmão de volta à mesa, eu questiono esse tipo de perdão. Mas eu sei também que o perdão é um processo. Mas um processo para ser começado o quanto antes. Porque quando você piscar os olhos, a vida passa. E talvez você esteja vivendo uma amargura e não o perdão. O terceiro passo é o perdão de Deus. Peça perdão a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, 1 de João 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, Deus nos perdoará. Deus nos perdoará. Mas eu tinha muito medo de me confessar a Deus, a mim mesmo e a alguém da minha confiança. Eu tinha muito receio, tinha muita culpa em mim. Quando adolescente eu ouvia na igreja as mensagens falando sobre pornografia, principalmente direcionada aos jovens, falando sobre o estímulo sexual, a masturbação, o quanto isso era pecado, o quanto Deus não habitava em locais assim, em comportamentos assim, e eu ali me culpava. Cada vez que eu ouvia aquilo, eu me fechava mais ainda. Porque eu pensava, se eu falar alguma coisa, no mês que vem eu estou na assembleia sendo escorraçado da igreja. Se eu falar que eu estou aqui ensinando as pessoas e tendo esses comportamentos secretos, eu vou ser excluído da igreja, excluído da comunidade. Vou ficar de banco. Ninguém vai me querer por perto mais, porque eu não vou mais ser nenhum tipo de exemplo. Eu não sentia o perdão de Deus, mesmo quando eu orava pedindo perdão. Eu não sabia, por exemplo, que há um modo correto de se pedir perdão a Deus. Por exemplo, não suplique como quem pede esmolas. Você não tem que suplicar a Deus para Ele perdoá-lo. Ele já deseja perdoar a gente. Ele já tem esse desejo. Deus quer perdoar a mim e a você, independentemente do que tenhamos feito. Porque Ele é perdoador. Não precisamos mendigar o perdão de Deus. E nem fazer sacrifícios para que Deus venha nos perdoar e fazer as pazes conosco. Não preciso barganhar com Deus. Eu não devo dizer, olha Deus, se você me perdoar, eu nunca mais vou fazer isso novamente. Engano, porque em algum momento talvez a gente vai fazer de novo aquilo. A gente vai fazer, a gente vai voltar a tropeçar. Não suborne a Deus, não diga, se tu me perdoares, eu prometo fazer um monte de coisas. Agora eu vou ir para a igreja, agora eu vou me batizar, eu vou fazer isso e aquilo outro. A questão religiosa era tão forte e presente na minha vida, como é também na vida de inúmeras comunidades, que eu cansei de ouvir pessoas dizerem assim, olha, quando eu resolver a minha vida, eu vou para a igreja. Quando eu resolver a minha vida, eu me batizo. Quando eu resolver a minha vida, eu começo a servir na comunidade. Como se fosse possível resolver a vida assim da noite para o dia, de uma hora para outra, como se o caminho de recuperação não fosse uma jornada, mas fosse apenas uma decisão. Pronto, decidi me recuperar, estou recuperado. Não. É um processo. É um processo. E perceber o perdão de Deus é extremamente necessário para que esse processo seja bem sucedido. Como é que eu percebo esse perdão? Simplesmente crendo. Crendo que Deus me ama. Talvez você, como eu, tenha ouvido muitas coisas ao longo de muitos anos, enquanto cristão, que te fez acreditar que você não é tão amado assim por Deus quanto você imaginou ser. Você é mais pecador do que amado por Deus. É uma mentira, você é mais amado por Deus do que pecador, com certeza. Deus te ama, Deus me ama, independentemente de quaisquer coisas. O quarto passo, para nos tornarmos limpos, tem a ver com admitirmos as nossas falhas
a outras pessoas. Admitirmos as nossas falhas a outras pessoas. Deus diz que isso é absolutamente essencial para a nossa recuperação. É o que eu acabei de ler lá em Tiago 5,16. Confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A sua doença é do tamanho do seu segredo. A sua doença, a sua questão, o seu problema é do tamanho do seu segredo. O que você guarda aí dentro, o seu pecado de estimação, a sua compulsão, a sua mágoa, a sua dependência emocional de outra pessoa, a sua depressão, o tamanho do seu segredo é o tamanho da sua dor. E quanto mais você guarda, quanto mais você traz para si, mais isso infla dentro de você. Como um câncer mesmo, que começa imperceptível e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E a gente só dá conta quando ele se manifesta de maneira abrupta. E infelizmente, muitas vezes, quando ele se manifesta, a vida já foi. A vida já era. Passou a oportunidade, passou-se o tempo, poderia ter pedido perdão e não pedi, poderia ter dado um abraço e não abracei, poderia ter estendido a mão e não estendi, poderia ter falado e não falei, poderia ter sido sincero comigo mesmo e não fui, poderia ter feito tanta coisa e ter vivido de maneira tão melhor, tão cheia de vida, tão com qualidade, e não fiz. Eu sou curado confessando o meu pecado a Deus e a outras pessoas. Porque a minha doença, o meu mau hábito, o meu mau comportamento sai pela boca. Enquanto eu falo. Quanto mais eu falo das minhas questões, e isso ocorreu comigo, quanto mais eu passei a falar no Celebrando a Recuperação, porque nunca tive coragem de falar isso na igreja, quanto mais estar aqui falando para vocês, para mim, é um passo de maturidade no meu processo de recuperação muito grande. Eu jamais imaginei falar a respeito da minha questão fora do Celebrando. Primeiro, quando eu cheguei, eu não imaginava nem falar lá. Depois, quando eu comecei a falar lá, eu não imaginava falar em nenhum outro lugar. Quanto mais testemunhar para as pessoas na IBAB, depois poder testemunhar em outras comunidades que também abraçaram o Celebrando como um ministério. E hoje eu estou aqui, porque quanto mais eu falo, menos poder essa compulsão tem sobre mim. O meu segredo já não é mais segredo. Isso já não mais está inflado dentro de mim, já não mais me domina, já não mais me controla. O diabo já não fica mais me acusando. Olha, você está lá, mas está fazendo isso. E ninguém sabe que você está fazendo isso. Ele não mais me condena. Ele não mais me aponta o dedo, porque eu confesso a Deus, a mim mesmo e a pessoas de minha confiança o que se passa em minha vida. No CR existem algumas figuras, como por exemplo, nós chamamos de prestadores de conta. O prestador de contas é aquela pessoa com quem nós desenvolvemos uma relação de cumplicidade e para quem eu posso ligar, mandar uma mensagem em momentos de desespero. Eu estou prestes a acessar um site que não deveria acessar, estou prestes a fazer o que não deveria fazer. Eu posso mandar uma mensagem para o meu prestador de contas pedindo para ele orar por mim, pedindo para ele me socorrer em oração, para ele me dar uma luz, para não me permitir viver essa ilusão do pecado. E também há uma outra figura que nós chamamos de padrinho. Padrinho para os homens, madrinha para as mulheres. Sempre o padrinho, né, homem vai ter um padrinho homem. Mulher sempre vai ter uma madrinha mulher. Não pode haver homem tendo uma madrinha e mulher tendo um padrinho. Por questões de coerência e para se evitar também diversos gatilhos. Então tem um padrinho, tem uma pessoa que me ouve regularmente, eu converso com ele, eu falo de questões da minha vida para ele, porque lá no meu grupo de partilha, no Celebrando, eu tenho 5 minutos para falar, mas com o meu padrinho eu tenho 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e ele me ouve, e ele me orienta,
e a gente ora, nós choramos juntos, eu confesso a ele os meus pecados, eu falo para ele como está a minha caminhada de recuperação, como que eu estou evoluindo, se eu tive alguma recaída, se eu tive algum lapso. Isso é fantástico, é fenomenal, porque eu nunca imaginei ter pessoas assim, ainda mais dentro da igreja. Eu amo a igreja de Cristo, mas eu fui criado num ambiente muito religioso, tradicional, onde não havia espaço para essas coisas. Não havia espaço. O pecado era resolvido de maneira muito objetiva. Sabe como? Cortando. As pessoas eram cortadas. Objetivamente. Sem preocupação alguma. Errou, pecou, traiu, adulterou, engravidou. Facilmente. Corta-se o mal pela raiz. Era a expressão usada. Então eu nunca pensei ter liberdade para isso. E eu encontrei essa liberdade. E eu tenho, nessa figura do meu padrinho, uma pessoa a qual eu tenho muita confiança. Outra faceta fenomenal do Celebrando é que no Celebrando ninguém conserta ninguém. Eu cheguei imaginando que em algum momento talvez alguém fosse me chamar para um aconselhamento, sabe? Eu fui para a sala de compulsão, muito tímido, com vergonha de falar, mesmo num grupo de pessoas que lutavam contra as mesmas questões que eu. E daí então eu percebi que ninguém queria consertar ninguém ali. Ninguém queria consertar, ninguém me dava conselho. Ninguém falava assim, olha, vai no psicólogo tal, vai no psicanalista tal, lê o livro tal, lê na Bíblia isso. Ninguém. Simplesmente nós ouvimos uns aos outros em silêncio, porque mais importante do que falar é também ouvir. A gente mais ouve do que fala, mas o falar é fundamental. Fundamental. Então as pessoas simplesmente me ouviam em silêncio e no final nós nos abraçávamos como um apoio mútuo, sinal de que somos todos iguais, estamos no mesmo barco e ninguém é melhor que ninguém. No Celebrando a Recuperação, ninguém me olhou de baixo para cima e nem de cima para baixo. Todos nós nos olhamos horizontalmente, olho no olho, com simplicidade, com humildade. Porque o Celebrando é um lugar de pessoas doentes. Se eu não me considero doente, eu não vou me achar no Celebrando a Recuperação. Talvez eu vá achar que é bom para o meu vizinho, para o meu familiar, para a minha mulher, para o marido, mas eu não vou achar que eu precise disso não, porque eu não estou me vendo como doente. A quem eu devo confessar? Eu devo confessar a alguém em quem eu confio, não é a qualquer pessoa. Repito, não dê ingresso VIP para quem não valoriza a sua arte. Sua história é sagrada, seu coração é um solo sagrado. Não é qualquer pessoa que pode pisar nele. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso a ele. É sagrado. Mas dê acesso a pessoas de sua confiança, ao seu coração e às suas questões. Alguém que compreende o valor do que eu estou fazendo. É a essa pessoa que eu devo confessar. Alguém que é maduro o suficiente para não ficar chocado com as minhas histórias, escandalizado com o que eu faço ou com o que eu deixo de fazer. Alguém que conhece o Senhor Jesus o bastante para que possa refletir o seu perdão a mim, e não me condenar, e não me julgar, e não me apontar o dedo, mas me abraçar, orar comigo, me propor alguns caminhos de recuperação e de restauração. Talvez essa pessoa seja um amigo próximo, talvez seja um conselheiro, talvez seja um pastor, enfim, alguém da minha confiança, alguém em quem eu confio. É para essa pessoa que eu vou abrir o meu coração, que eu vou dizer o que está aqui dentro, no mais íntimo do meu ser. E por fim, para me limpar por completo, eu devo aceitar o perdão de Deus e perdoar a mim mesmo. Romanos 3, 23 e 24, logo no comecinho fala assim: sim, todos pecaram. Todos nós pecamos. Estamos todos no mesmo barco.
Não importa quem sejamos, líder, pastor, voluntário, cristão, não cristão, todos somos pecadores. Será que nós estamos tentando enganar alguém? Será que estamos tentando enganar a nós mesmos, achando que não temos de nos recuperar de alguma coisa? Ninguém é perfeito, todos nós temos erros e temos cometido erros e vamos continuar cometendo erros. Mas o Celebrando me trouxe sobriedade suficiente para não ser mais incoerente. Eu passei a frequentar o Celebrando em 2016 e fui caminhando, amadurecendo em cada um dos passos, aprendendo, ouvindo e falando. Hoje eu estou na fase final do meu grupo de passos. Eu já li o meu testemunho no Celebrando na IBAB. Eu já gravei um pequeno vídeo que eu fiquei com muito medo no começo, que o CR usa para poder chamar as pessoas para participarem, uma chamada do CR, falando um pouco da minha compulsão. Hoje, passado todo esse período, eu tropecei algumas vezes, eu tive recaídas, mas hoje eu consigo me ver mais sóbrio. Hoje eu consigo ter a liberdade de dizer não para a minha compulsão. Hoje eu já não mais acesso sites pornográficos. Eu já não me deixo conduzir pelos meus ímpetos e pelos meus desejos. Porque o desejo, talvez ele sempre vai existir dentro de mim. Mas eu não vou me render a qualquer desejo mais. O falar sobre a minha compulsão me ajudou a compreender isso. Eu vou continuar tendo, talvez, esses mesmos desejos. Mas agora eu tenho a consciência, a maturidade e tenho a capacidade de poder dizer não. Em um momento de frustração, em um momento de decepção, dizer não à pornografia. Vivendo um dia de cada vez. O mais importante não são os meses que eu deixei para trás e que eu venci e superei a compulsão. O mais importante são as minhas últimas 24 horas. É um dia de cada vez. Porque se eu quiser chegar no topo da montanha, dando um único passo, eu vou tropeçar e vou cair em algum momento. Mas se eu olhar para essa montanha, percebendo um passo de cada vez, um momento de cada vez, eu encontro equilíbrio, serenidade, graça, para aceitar o perdão de Deus, me perdoar e não me deixar conduzir mais pelos meus desejos. Todos nós precisamos da cura. Todos nós fracassamos e não alcançamos o ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara sem culpa. Nos perdoa instantaneamente. Ele não espera. O perdão de Deus não é processual. O perdão de Deus é imediato. Ele perdoa gratuitamente, mesmo não merecemos. Mesmo não merecendo. Ele nos perdoa completamente. Ele apaga completamente. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Todos somos pecadores e todos temos algo do que nos limpar. Se lembrando da recuperação, esse convite para você olhar para dentro de si mesmo e se perceber como de fato você é. Esses últimos dias, assistindo o Netflix, olha que a Netflix tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa, viu? No seriado que eu gosto muito, eu vi essa frase. A frase que diz assim: eles vão projetar ali para mim para me ajudar. Pode projetar o último slide. Ter poder não é fingir ser quem você não é. Ter poder é admitir a verdade de quem você é. É um seriado que eu gosto muito, chamado Suits. Muito bom. E justamente foi um psicólogo que estava dizendo para um paciente isso. Me fez muito sentido. E eu achei por bem compartilhar com vocês. Ter poder não é fingir ser quem você não é. Não é você projetar uma imagem de perfeito
para corresponder às expectativas dos outros. Ter poder é ter a capacidade, a coragem de admitir a verdade de quem você é. Mesmo que isso seja frustrante para você e frustrante para as pessoas que estão ao seu lado. Esse é o primeiro passo para a recuperação. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor Hamilton e faço votos e oro para que essa comunidade seja muito abençoada com o Celebrando a Recuperação. Que o CR seja de fato uma mudança de mentalidade, de perspectiva, de relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo, para que todos nós venhamos desfrutar de uma vida abundante, porque Deus quer que nós não fiquemos à margem do que Ele está fazendo no mundo. Ele nos quer ver como protagonistas, mas primeiro cuidando de nós mesmos, cuidando das nossas questões, admitindo quem nós somos. No início vai ser doloroso, vamos querer fugir, mas é o primeiro passo para a cura, é o reconhecimento de quem nós somos. Deus nosso Pai, a Ti damos graças porque o Senhor nos ama como nós somos. O Senhor nos quer bem e não espera de nós tamanha perfeição como nós mesmos nos cobramos. O Senhor espera de nós coerência, arrependimento e confissão. Para nos tornarmos limpos, precisamos dar os passos em direção à recuperação. Nos dê a coragem necessária para não ficarmos presos no nosso mundo, achando que não temos valor algum. Mas para sairmos deste mundo de sombras, de segredos, de mágoas, de ressentimentos, de amarguras, para o mundo da luz, da liberdade. A liberdade não para dar mais um gole, mais uma tragada, para ter mais uma aventura, mas a liberdade para dizer não a todas estas coisas que nos querem controlar. A liberdade para dizer não às fofocas, porque também é algo do que devemos nos recuperar. Dizer não à solidão, por acharmos que podemos viver uma vida melhor sozinhos, quando na verdade precisamos uns dos outros. Também é algo do que devemos nos recuperar. A ausência de relacionamentos saudáveis, a ausência de relacionamentos. Precisamos nos recuperar de tanta coisa, ó Pai. Mas o Senhor sabe que não damos conta de tudo. Por isso, um passo de cada vez, um momento de cada vez, de glória em glória, nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. À medida que reconhecemos os nossos pecados, nos despimos do velho homem, da velha criatura, e nos revestimos, ressignificando as nossas ideias, os nossos conceitos e a nossa fé, para desfrutarmos de uma vida abundante nos braços eternos do nosso poder superior Jesus Cristo. Eu oro com a certeza de que o Senhor já nos perdoou dos nossos pecados e peço para que o Senhor nos ajude a também nos perdoarmos dos nossos pecados, a nos corrigirmos, corrigir os nossos maus hábitos, enroscos, compulsões, vícios, comportamentos maléficos e danosos à nossa vida e à vida dos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, eu oro e te louvo e agradeço por tudo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Maravilha, irmãos. Eu acho que nós temos sido desafiados, domingo a domingo, a mergulhar na realidade do Evangelho. Para a gente deixar de viver o Evangelho na sua superficialidade ou na superficialidade e de alguma maneira nós mergulharmos no Evangelho. Essa com certeza é uma dos caminhos propostos pelo CR. Mais uma vez, obrigado, Joilson, que Deus te abençoe. Francisco Damares, show de bola mais uma vez, muito obrigado. E que
Eu espero que todos nós aceitemos esse convite. E a Cláudia ali atrás me perguntou assim, mas e aí, quando é que as coisas vão começar? Já começaram, já estamos conversando, já estamos aprendendo, já estamos, de alguma maneira, sendo tocados por esse movimento todo. E logo, logo a gente traz mais informações e mais notícias para você. Fique de pé comigo, dá um abraço quem está do teu lado, uma boa semana, Deus te abençoe.